Saravá o sagrado pai orixá Exu, Laroie Exu, Exu é Mojubá. Saravá o sagrado pai orixá Exu tranca-rua, Laroie seu tranca-rua. O sino da igrejinha faz Belém bem bom. O sino da igrejinha faz Belém bem bom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira vai corrigir a que Ogum mandou. Seu tranca-rua que é dono da gira vai corrigir a que Ogum mandou. O sino da igrejinha faz Belém bem bom. O sino da igrejinha faz Belém bem bom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira vai corrigir a que Ogum mandou. Seu tranca-rua que é dono da gira vai corrigir a que Ogum mandou. É isso aí, pessoal, estamos aqui de volta com o Papo Entre Filhos, esse bate-papo gostoso. E agora nós vamos falar de Pombagira. Legal, legal. Bem, só lembrando todo mundo, pessoal, não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Prestigiem a gente, dê uma ajuda, né? Nós não ganhamos nada com as visualizações de vocês financeiramente, mas nós ganhamos muito em saber que a gente consegue acrescentar pelo menos uma vírgula, né, na vida de quem entende um pouquinho menos, talvez tirar umas dúvidas daqueles que achavam que entendiam muito, né? Então diminuir principalmente o preconceito, né, de muitas pessoas. Então, se nós conseguirmos fazer um trabalho, mesmo que pequenininho nesse sentido, pode ter certeza que isso já está sendo muito bem pago pra gente, tá? Então se inscrevam no nosso canal, né? Deem lá as suas visualizações, apoiem, né, a gente. É um trabalho muito gostoso, muito bacana que a gente tem feito aqui. Não é fácil ficar aqui aguentando o Celso e o Pablo, tá? Então dê uma força pra gente lá. Então, e coloquem as perguntas também, né? Muitas dessas perguntas aqui foram colocadas lá no Face, o pessoal que me mandou para mim, para o Celso, para o Pablo, pelo WhatsApp, né? Então, façam perguntas, né? Ajudem a gente. Então nós vamos falar sobre a Sagrada Mãe Pombagira. Celso e Pablo, Pombagira, ela rege os desejos sexuais? Não, só lembrando, né? Faltou falar que nós estamos aqui onde? Nós estamos no terreiro de Umbanda, né, Nossa, agora quase que Esfriou. Ogum Beira-Mar. Ogum Beira-Mar e Pajão de Mina, aqui na rua Joaquim Marra 797, Vila Matilde. E eu sou o Celso. E eu sou o Pablo, e por isso que eu peço para ele falar essa abertura, que eu engasgo pior que ele. Vamos lá. Legal. Mas vamos lá, então não esqueçam da pergunta. Pombagira rege os desejos sexuais? Sim, como ela rege tudo que estimula a vida na criação. A mãe Pombagira, como nós falamos do Exu, ela é uma divindade também, unigênita de Deus, única gerada por Deus, que traz uma qualidade de Deus, que é a qualidade estimuladora de tudo e todos da criação, tanto dos meios como os seres que habitam nesses meios, não faltando nada. Então a mãe Pombagira, ela é estimuladora no macro, estimuladora das energias que compõem os planetas, ela é estimuladora dos átomos que se ligam, ela é estimuladora do nascimento de uma semente de rosa que se transforma em rosa, ela é o estímulo em tudo na criação, tanto nos meios quanto nos seres. E ela estimula também, não só o fator sexual, né? Porque ela é bem associada ao fator sexual, mas ela estimula a fé. Ela estimula essa vontade de estar eu, o Celso e o Sandro aqui, disseminando o conhecimento. Então ela é uma grande estimuladora do conhecimento.
ela estimula a busca da religião, ela estimula a busca de uma vida boa, amparada pelas virtudes, pelo que é bom, amparado pela lei, pela vida. Ela estimula o que em nós é virtuoso e desestimula o que em nós é uma ausência em Deus, os vícios, ou os sentimentos que não foram gerados por Deus, como o ódio, a mágoa, a tristeza. Sem ela, como qualidade divina de Deus, nada seria possível. Não seríamos... ela é o desejo que faz com que cada um busque o conhecimento. Ela é o estímulo que faz com que cada um saia da sua casa e se volte à religião, busque alguma coisa. Ela é o estímulo divino. Então ela não é só a senhora dos desejos, ela é um estímulo divino que está em tudo e em todos. Sem esse estímulo, tanto a criação, tanto as criaturas, que são os seres instintivos, não gerariam os outros seres, né? Ou seja, não geraria filhos, e nós também, sem o estímulo no campo da sexualidade, não conseguiríamos gerar outro semelhante. Então ela rege uma vibração que é imprescindível, como de todos os orixás, né, Sansão? Perfeitamente. É bem como você falou, a gente precisa pensar o seguinte: para nós, seres humanos racionais, e para os seres instintivos, não existe a perpetuação das espécies sem o sexo. Então, ela rege o desejo sexual? Sim, mas ela rege o desejo sexual como ela rege todos os desejos. O desejo pelo conhecimento, o desejo da prática da caridade, o desejo, o estímulo, né, que a gente tem para fazer o programa que a gente está fazendo, o estímulo que as pessoas têm para trabalhar, tudo isso está no campo de atuação de Mãe Pombagira. Então, ela rege o desejo sexual como ela rege todos os desejos, mas também não deixando de lado o que o Pablo falou, que ela nos estimula nos aspectos positivos, naqueles aspectos que serão prejudiciais, ela atua desestimulando. É isso, e ela, no campo da vida como um todo, se nós temos a Mamãe Oxum, que é a conceptora, agregadora de tudo e de todos, é a união, a Pombagira atua como mistério complementar da Mãe Oxum, porque ela é o estímulo. Quer dizer, trazendo para os nossos exemplos, que nós gostamos de dar bastante exemplo aqui. Quando um rapaz, na juventude, vê uma outra jovem, ali ele tem um estímulo visual, um estímulo, algo que o desejo brotando dele, algo que induz ele até essa moça, certo? Depois que ele conhece essa moça e passa a namorar, ficar noivo, e projeta-se um casamento, uma família, esse estímulo gerado pela Mãe Pombagira, ele dá espaço à vontade que é gerada pela Mãe Oxum, a vontade de perpetuar eternamente esse encontro de duas almas que se amam. Então, primeiro, o estímulo dela conduz a gente como um desejo a algo, e se a gente se encontrou nesse algo, a Mãe Oxum nos ampara com a vontade de permanecer de forma eterna nesse algo. Como o aluno de um curso, ele foi estimulado para chegar nesse curso. Qualquer curso poderíamos dar como exemplo, teologia, por exemplo. Um aluno foi estimulado. O encontro que ele teve com esse curso, primeiro foi o desejo que levou ele até esse curso. O encontro com esse curso, deixou ele de uma forma tão esfuziante, poderíamos dizer assim, tão contente, que despertou nele uma vontade de não ser mais um aluno, mas sim de um professor. O estímulo que conduziu ele, o desejo que conduziu ele até a aula, depois é a vontade que passa a reger da Mãe Oxum, que é o amor pelo ensino, e que o amor eterniza tudo. Então elas formam um par, sim. Pombagira está no início de tudo, estimulando a gente. A Mãe Oxum está com uma vontade que se torna eterna, a vontade de ensinar. É aí que é a transmutação do aluno para o professor. Não é isso, Celso? Isso aí. Ela está... temos que dar uma visão, uma conotação da Mãe Pombagira, não só como atuando
regendo só o sexo. Ela rege tudo, ela estimula tudo, mas tudo que ampara a vida, tudo que é vida. Vamos tirar, vamos colocar só o verbo, né? Ela é estimuladora do sexo? Sim, mas só do sexo? Não. Então vamos tirar essa segunda parte e colocar o fator, o princípio no qual ela trabalha, que é o fator estimulador. É isso mesmo. Tem uma forma que chamam a Mãe Pombagira como a Senhora dos Abismos. Mas a ideia do abismo não é a ideia de um buraco, você caindo num buraco, não conseguindo sair, você vai se machucar. Como que eu posso entender, chamar a Mãe Pombagira como a Senhora dos Abismos? Então, quando a gente dá essas conotações de Senhora D, Senhor D, Deus disso, Deus daquilo, a gente acaba às vezes mais confundindo do que explicando, né? Quando a gente fala, por exemplo, tem até uma música muito bonita que a Clara Nunes gravou, chamada Deusa dos Orixás, né? Que fala da Mãe Iansã. Mãe Iansã, deusa dos ventos. Na verdade, tirando esse aspecto endeusador, se a gente se referir a ela como Senhora dos Ventos, ela é a senhora que dá o direcionamento para as coisas, né? E movimenta as coisas para que vão naquela direção. No caso da Mãe Pombagira como Senhora dos Abismos, isso não quer dizer que ela empurre a gente para esses abismos. Todos nós temos em nós os nossos medos, as nossas fraquezas, que são partes dos nossos abismos. E a Mãe Pombagira, ela atua em nós para que nós possamos lidar com isso. Porque a gente vai ter que lidar, a gente não vai ter como evitar que isso exista e vai ter que lidar com isso. E a partir do momento que a gente aprende a lidar, pegando isso que você falou, Sandro, de ser aquele buraco onde a gente de repente cai e não vê mais o fundo, se a gente aprende a lidar com isso, a gente aprende também a jogar algumas coisas lá, né? Isso aqui não é útil, eu jogo lá, né? Então, quando a gente olha, principalmente quando a gente olha para os nossos irmãos da esquerda, para Exu Mirim, para Pombagira, para Exu, a gente tende a ver aspectos negativos no sentido do prejudicial. Mas eles lidam com isso justamente para evitar que nós sejamos vítimas desse prejuízo. Então, ela é Senhora dos Abismos nesse aspecto. Ela lida com eles, mas ela não nos empurra para eles, ela não nos gera esses abismos. Esses abismos já estão lá. O que ela faz é nos ensinar como lidar com eles. É isso, Paulo? É isso, perfeito. Simbolicamente, a Senhora dos Abismos, ela quer dizer o seguinte, que se Exu lida com o que a gente gera de dentro para fora de forma negativa, ela tem a mesma infinita, ela é infinita como Exu, mas para dentro. Por isso que às vezes ela é considerada como um arquétipo da psicóloga, né? Tudo aquilo que a gente não externou, mágoa, depressão e guardou para si, criou um abismo em nosso íntimo, sem fundo. E ela lida com essas questões íntimas que não foram exteriorizadas, ou não sofreram uma catarse, não jogou para fora. Por isso que ela é tida como a Senhora dos Abismos. É o buraco, é um vazio que se abre para dentro, onde você tem sentimentos que você não sabia lidar, não exteriorizou, isso te causa um mal. Por isso que ela é considerada como uma mãe, simbolicamente, considerada como uma psicóloga, porque ela atua nesse sentido mesmo. Os medos, as aflições, os pavores, os pânicos, é regido por ela, não porque ela estimula isso em alguém, mas porque ela esgota isso no íntimo da pessoa, fazendo trazer esses demônios interiores para fora. Por isso ela é mãe dos abismos. Por quê? Atua com esses sentimentos. Tem uma linha maravilhosa na Umbanda, e está falando de simbolismo também, né? Que chama Maria Mulambo. Maria simboliza a Mamãe Oxum, Maria, Mãe do Amor. Mulambo, tudo aquilo que não se tem mais gosto da vida. Ela está mulambenta, está descabelada, que não liga para si própria. Então qual é o campo de atuação dela? O campo do amor íntimo,
aquela depressão, aquele amor próprio que foi jogado à lama. Ela atua resgatando isso. Tem uma história do Chico Xavier que, ao ser perguntado, nós estávamos falando disso aí, né, Celso? Sobre espíritos que fumam, bebem e tal. Um interlocutor dele que ia falar mal da Umbanda. E o mestre Chico Xavier, que sabe como sempre, falou que são extremamente necessários esses espíritos, e deu o exemplo de Pombagira, dizendo que os filhos das mães que desencarnavam, né, os filhos que desencarnavam, os filhos suicidas que desencarnavam dessas mães, quando a mãe desencarnava e ia para a faixa vibratória lá luminosa, elas ficavam desesperadas procurando esses filhos que se suicidaram. E quem trabalha com o fator desesperador? Desespero não é uma ausência, mas o desespero é uma ausência que a gente põe para dentro, não para fora. Quem lida com as ausências? Pombagira não estimula o desespero, mas lida com o desespero que a gente não sabe lidar. Então essas mães ficavam desesperadas porque queriam ver seus filhos que estavam, segundo diz Chico Xavier, no Vale dos Suicidas, que era um lugar muito ruim para ser acessado por qualquer espírito, mas que Pombagira transitava ali livremente. Então eles falam que as pombagiras promoviam o encontro dessas mães com os filhos nesse Vale do Suicida. E uma pessoa se suicida por quê? Porque intimamente ela está desgostosa da vida, ela não vê mais o encanto. Pombagira é a senhora dos encantos, o encanto pela vida, pela alegria, pelo amor. Você não estimula sem encantar, né? Exatamente, você estimula encantando, e é encantado pelo estímulo. Então, geralmente esses Vales do Suicida também pode ser um campo, por isso que ela tem livre acesso, quando o Chico Xavier falou. Porque ela lida com os desencantos da vida. Porque ela lida com as ausências. Por isso que ela é uma mãe maravilhosa, facultando uma mãe ver um filho que se suicidou. Então isso daí é um amor puro. Porque a gente costuma falar isso. O conhecimento só tem sentido quando é voltado para alguma coisa que vibra a ignorância. Porque senão ele não tem sentido, ele é neutro. O amor só tem sentido onde falta amor. Então, às vezes não, sempre, a Mãe Pombagira atua nesse sentido, e são espíritos que às vezes deixam o conforto das esferas luminosas, se vestem com aquela vestimenta plasmática escura para poder ir lá nas faixas vibratórias mais densas, resgatar esses espíritos que deixaram de vibrar no amor próprio, em busca de uma ilusão fora de si, de um encanto fora de si. Temos que encantar conosco. O que está fora é ilusão, o que está fora é vaidade, o que está fora é ego. Ela rege esses campos, por isso que ela é uma mãe maravilhosa e é a senhora dos abismos, porque o que a gente não consegue externar, às vezes por covardia, interiorizamos e vibramos essas mágoas por, às vezes, encarnações e milênios desencarnado. Vibramos contra espíritos que a gente acha que fez mal pra gente, e ela atua extremamente. A linha da Mãe Maria Bulampo é um exemplo, né? Mas tem outras linhas maravilhosas que atuam cada um no seu aspecto. Então é isso. Tá certo, Sansão? É isso aí mesmo. Sansão vai me corrigir. Não tem nada para corrigir, não. Legal. Ô Celso, vamos continuar falando sobre simbologia. Tem uma simbologia que pega muito na cabeça de todo mundo. Eu não vou mentir. Até uns 8, 9 anos atrás, isso realmente também me incomodava muito, né? Que é sobre a imagem da Mãe Pombagira sempre com os seios à mostra, né? Então eu queria que vocês explicassem por que dessa simbologia da Mãe Pombagira com os seios à mostra. E aí, já aproveitando, queria que vocês já continuassem na ideia falando sobre os espíritos que trabalham na linha de Pombagira, né? Se são realmente prostitutas, se são mulheres que trabalhavam não vendendo no corpo, né? Alugando, né? E aí, então, eu gostaria que vocês falassem sobre a simbologia dos seios de fora e aí quais são os espíritos que trabalham na linha das Pombagiras. Tá, eu vou
começar pelo final, aí, porque eu vou pegar um gancho do que o Paulo estava falando, né? Sobre um espírito luminoso, tirar de si mesmo essa luminosidade para que ele possa adentrar em zonas escuras e levar lá o conforto, o auxílio que é necessário nesse lugar. Existem espíritos que trabalham na linha de Pombagira que foram prostitutas? Sim, existem. Da mesma forma como existem espíritos que trabalham nessa linha que foram professoras, que foram religiosas, isso existe com certeza. Vamos lembrar aqui da oração, acho que é a oração de Francisco de Assis, que fala: onde houver o ódio, que eu leve o amor, onde houver o desespero, que eu leve a esperança, e assim por diante. É alguém que tem essa luminosidade, que traz essa luminosidade e que está se propondo aí num lugar onde falta o acesso a essa luminosidade para resgatar aqueles seres que precisam dela, que estão buscando e que muitas vezes estão, aí já caindo para o campo de Mãe Pombagira, estão já desesperançosos de alcançar isso, e ela vai lá acolher esses espíritos e levar eles, estimulá-los a continuar na sua busca por essa luz. E por isso ela acaba transitando em lugares como o Vale do Suicídio, por exemplo. Então, existem espíritos de prostitutas que estão na linha de Pombagira? Existem, mas também há que se levar em consideração um outro aspecto. Elas não são mais prostitutas. Se elas receberam essa patente, se elas atingiram o grau de Pombagira, significa que tudo isso está num passado que elas viveram, seja lá por qual motivo for, passaram por aquilo que tiveram que passar e ascenderam, chegaram ao grau de Pombagira. Isso tudo ficou para trás. E muitas vezes, como a gente já comentou, de repente a gente pega uma época machista em que vinha um padrasto, isso tem até hoje, né? Mas vinha um padrasto, vinha um irmão, vinha um tio e estuprava a mulher, e a mulher engravidava muitas vezes de um parente e era jogada na rua às vezes, porque o parente não ia assumir aquela paternidade, acabava até falando, não, mas é porque ela andou fazendo coisa aí pela rua, e jogava na rua e ela tinha que se virar com o que tinha. E muitas vezes o que ela tinha não era mais do que o corpo, e ela tinha que viver de algum modo. Mas quando atinge o grau de Pombagira, tendo passado por isso, pelo sofrimento ou por escolha de não quero ser prostituta, passou por isso, atingiu o grau de Pombagira, quer dizer que isso ficou para trás, seja lá por qual motivo for que aconteceu. Então, tem espíritos de prostituta trabalhando na linha? Tem, como tem de professoras, de religiosas, de mulheres de hoje que seriam mulheres de escritório, tem de tudo. Tá? O importante, como acontece nas outras linhas, é ter afinidade com aquela linha. Porque, como a gente também já comentou aqui quando falou de Preto Velho, tem loirinho de olho azul trabalhando na linha de Preto Velho, porque se identifica com aquele arquétipo, se identifica com aquela linha. A mesma coisa que acontece com as pombagiras, é isso, Paulo? É isso, traz no íntimo uma qualidade da mãe, estimuladora. Esse assunto, como as pessoas que geralmente estão fora, né, da religião, né, porque é prostituta, o espírito que se manifesta na Umbanda como pombagira é um espírito feminino, não importa a vivência dela. Espíritos que vibraram ausências, né? Ou ora se prostituindo. A gente não quer taxar aqui e fazer julgamento de personalidade ou não, mas se ela foi levada à prostituição por como o Celso narrou, por uma ausência paterna, por uma dor, como tem espíritos que, como o Celso falou, foram filósofas grandes, regiam nas suas aldeias, eram curandeiras, tudo. Você tem todos os espíritos, um vibrando presença divina e outros vibrando ausência, que é agregada após ser curada dessa dor que ela sentia. Temos que entender isso, porque no caso que o Celso narrou, foi porque ela foi levada à prostituição através de uma dor, e muitas vezes, quando chega às faixas vibratórias negativas, fica vibrando ódio para qualquer
por qualquer espírito masculino, porque vem qualquer espírito masculino um algoz que fez ela chegar onde chegou vibratoriamente negativamente. E ali, vibrando esse ódio, ela vai caindo mais e mais. E aí chega a mãe pombagira, esgota aquele negativismo dela, preenche aquele vazio interno do abismo com o amor de mãe dela e abre uma senda para que ela possa retornar diante da presença do Pai de Deus. E quem fez isso por ela foi a pombagira também, um espírito feminino. Não quer dizer que todo Exu, toda pombagira são espíritos que se negativaram ou vibraram ausências do Pai. Eles têm lá, você vibrou alguma ausência, negativou, você vai para as faixas vibratórias negativas. Os Exus anulam essa vibração negativa em você, esgota você do seu negativismo e coloca para você trabalhar na linha deles. A divindade maior Exu, a divindade caridosíssima, assim como pombagira, que faculta um meio de você retornar à presença do Pai. Então é mais ou menos isso que o Celso falou. A gente tem que... Quem é o espírito que se manifesta como na linha de pombagira? Espírito feminino. O que eles foram ou deixaram de ser, pouco importa. O que importa é o que são agora. Eles anulam os espíritos. A sua identidade particular, seja ela positiva, curandeira, filósofa, professora, ou negativa, assassina, o que quiser falar, que desvia dinheiro público, né? Vamos dizer que uma política desviou dinheiro público e matou milhões de pessoas, porque o que era para ser colocado em verba para ajudar a sociedade, ela pegou para ela, gerando crime, gerando um monte de coisa, que a falta do dinheiro faz. E ela foi para uma faixa vibratória negativa. Ela vai ser esgotada desse negativismo íntimo, dessa vaidade que ela vibrou, dessa vaidade que ela gerou, e que a custa disso matou milhares de crianças. Depois que ela foi esgotada, ela vai vibrar no íntimo dela o arrependimento. E ela fala, poxa, eu quero tentar fazer tudo diferente. Aí ela já foi esgotada pela mãe pombagira, a mãe pombagira abre uma linha de trabalho para ela, para retornar à presença divina fazendo bem. Então, tanto o espírito que foram virtuosos ou por algum motivo se negativaram, são irmãos, são filhos de Deus. A diferença de um para outro é que vibraram momentaneamente uma ausência do Pai, ou inverteram valores. Por exemplo, tem o valor gerado por Deus, que é o amor, amar a tudo e a todos. O amor amor virtuoso é aquele amor que liberta, que ampara, que admira. Como tem as pessoas que se negativam e invertem os valores, né? Eu te amo tanto que eu sou capaz de matar por você. Eu te amo tanto que você tem que ser só minha. Isso é uma inversão de valor, não é amor. Isso é uma prisão. E desencarna com essa concepção, e ali vão ser esgotadas e vão ser aberta novamente uma senda luminosa para que elas voltem a trabalhar diante da presença de Deus e auxiliando os outros que lá se encontram na mesma condição. Então, vemos que a mãe pombagira e o pai orixá Exu, eles são a caridade divina, porque são eles que facultam a abertura para que você retorne de uma ausência do Pai para a presença do Pai de novo. Então essa coisa de rotular prostituta, assassina, política, seja o que for, é uma coisa nossa, nós que temos a imbecilidade de rotular tudo entre bom e mal. É nós que fazemos isso porque nós estamos em evolução e pecamos, erramos, fazemos julgamentos, mas isso não se encontra no grau nem na divindade, jamais. Eles são a perfeição divina, eles são a lei divina em atuação. Nós é que às vezes pisamos na bola, mas tem o lance da imagem arquétipa da ceia de fora. Então, aí chegando naquilo que realmente está ligado à pombagira, que é o que a gente deve olhar, nós estamos nos referindo a ela aqui sempre como a mãe pombagira. Nós falamos que ela é estimuladora de tudo, e estimuladora da vida. Então, peraí, vamos ligar essas coisas. Estímulo, mãe e vida. O ser está ligado a isso. O estímulo a se alimentar,
o estímulo sexual, por que não? Nós falamos que ela rege o estímulo, ela rege o desejo, e entre eles o desejo sexual. Então isso está implícito ali, está implícito ali também. Então, e sem contar o seguinte, olha, toda mulher tem isso. Qual é a vergonha então de mostrar? Não tem, isso é uma coisa, é mais uma coisa nossa, né? A gente, nossa, mas a gente é que vê a maldade naquilo. Mas se a gente pensar naquilo que está ligado ao campo de ação, de atuação de Mãe Pombagira, mãe, estímulo. Ora, o seio, a mãe usa o seio para alimentar. E antes disso, esse seio em algum momento estimulou o aspecto sexual de alguém que foi lá para fecundar, para, enfim, se relacionar com essa mulher, e a partir daí que veio o filho que depois vai ser amamentado ali. É isso, Paulo? É isso, perfeito. Nós percebemos que o simbolismo e a lenda encanta mesmo, né? Falando de Pombagira, vamos falar de encanto. Na direita, a Mãe Iemanjá, ela mostra o seio direito, deixa o seio direito à vista, porque simboliza o leite que amamenta a vida, o alimento da vida. Simbolicamente, algumas imagens mostram o seio esquerdo da Mãe Pombagira, o estímulo para que se tenha a vida. Simbolicamente quer dizer isso. E o mesmo seio que amamenta um filho também é fonte de prazer. Você não existe sexo sem vida. Temos que ter em nós que o sexo é uma dádiva divina. Que um sexo ele é tão sagrado como o amor, porque os dois se complementam. Você não consegue ser um professor se você não tiver um prazer de dar aula e a satisfação. Você não consegue ser um professor se sua aula não for estimulante, for uma aula broxante. Não, porque você passa esse estímulo para os seus alunos. E o mesmo seio que é fonte de alimento e de vida, ele é fonte de desejo, porque os dois caminham junto. Sem ele, não há o crescer e multiplicar-vos do que o Mestre Jesus falou. E mais uma vez aí, de repente, pode entrar aquela coisa de, como a gente está falando de um orixá, ou de um guia, ou enfim, de um arquétipo da esquerda, a gente tende, quando eu digo a gente como seres humanos, né? Olhar esse aspecto maldoso, mas como o Pablo falou, existem imagens da Mãe Iemanjá com seio à mostra, caboclas, tem várias imagens de cabocla com seio à mostra, e a gente se prende ao seio da Mãe Pombagira que está fora, bem lembrado. Não é? É a naturalidade. Quando a Pombagira, nas imagens de Pombagira está o seio à mostra, ela quer dizer que ela lida com todo o pudor que bloqueia a evolução. Pudor mediúnico. Será que eu estou incorporado ou não estou? Ela lida com esse pudor. O pudor de sentir bela e de se mostrar bela. Ela lida com um pudor. Então, simbolicamente, desporadamente, ela mostrando o seio, simbolicamente quer dizer isso, mostrando a verdade. A verdade não tem pudor, a verdade é o que ela é. A mentira, sim, ela encontra-se maquiada, ela encontra-se enrustida, ela encontra-se com dedos para falar. O que é verdade não, o que é verdade é virtuoso, é absoluto. A mentira é relativa, a mentira precisa de dedos. A verdade tem que ser dita sem pudor. Eu acho que é isso aí. Legal. Ela está muito relacionada realmente, quando fala em desejo, não tem como tirar o desejo sexual, faz parte, como vocês já explicaram, faz parte, né? Mas não é um desejo sexual de sensualizar, de se expor, de se mostrar. E quando vocês veem algumas médiums, né, que aproveitam ali uma incorporação como a Pombagira para externar, né, esse desejo dela que talvez seja reprimido, e então se vê médiums exagerando, né, na sensualização quando na incorporação com a Mãe Pombagira. O
que vocês têm para falar a respeito disso? O que vocês pensam a respeito disso? Né? É um exagero da médium? Pode ser a guia de incorporação, né? A Mãe Pombagira que está sensualizando? Quem é que está sensualizando? É a médium ou é a guia? De novo aí, entra o aspecto humano, né? A gente não está aqui como inquisidor ou como julgador de ninguém, em absoluto. Mas isso acontece com outras linhas também, né? Claro que a gente vai ver mais isso com Pombagira, com o Exu, né? Que vem aquele Exu que fala um monte de palavrão e tal. O médium, nesse momento, o médium está exteriorizando e está sendo permitido a ele que faça isso, está sendo permitido pela entidade a ele que faça isso, mas é algo que ele traz nele, né? A Mãe Pombagira, claro, ela tem um trejeito feminino, porque o espírito que trabalha nessa linha é um espírito feminino. Então, quando um homem, por exemplo, incorpora uma Pombagira, ele não vai sair, não precisa sair requebrando no meio da gira, mas quem olhar para aquilo vai perceber ali, olha, ele deu uma quebrada na mão, por exemplo, beleza, faz parte. Agora, os exageros sejam eles, quando está com Pombagira, quando está com Exu, seja com o guia que for, os exageros eles são nossos, né, Paulo? Sim, é os excessos. Aí, nesse caso que o Sandro perguntou, é o excesso no desequilíbrio mediúnico, por não conhecer muito o arquétipo da Mãe Pombagira. Mas também, uma coisa interessante, tanto ela quanto o Exu, eles trabalham de forma especular. É o espelho. Ele exterioriza o que você traz dentro de você, tanto de positivo quanto de negativo. Então, se você traz um ego avantajado, ele vai exteriorizar esse ego, essa vaidade extrema. Se é no caso de Exu, você traz em si uma arrogância, é exteriorizada na manifestação, ele põe para fora. Ali você não consegue se cobrir com a pele do cordeiro. Por isso eles são as divindades à esquerda. Ele mostra o que você tem de ruim ou de bom. Ele já mostra ali de cara. Então esses são um dos aspectos de atuação dessas divindades. Mas também o bombolear dessas mães, aprendemos também, né? Isso aprendemos com o mestre aí, os livros do Rubens. Porque na hora de incorporação, a mulher, o espírito humano encarnado feminino traz um magnetismo e uma vibração que gira em sentido anti-horário da Pombagira. Quando os dois se confluem, dá aquela ondulação. O requebrar que é leve, não insinuante. Todo excesso não pertence ao guia. Todo excesso pertence a um desequilíbrio do médium ou um desequilíbrio mediúnico, tá? É isso. E para não perder, né, o costume de jogar vocês na fogueira, é um inquisidor, né? A pergunta da fogueira. Já que o Celso falou sobre o homem que incorpora a Pombagira, o homem que incorpora a Pombagira, ele é homossexual? São vários aspectos que eu acho importantes a gente olhar. Eu mesmo ouvi durante uma época, e aí é uma linguagem que vem mais do candomblé, eu acho. Era assim, o homem que incorpora a Pombagira é Adé. Adé é o homossexual, né? Na verdade, da mesma forma que todos nós, homens e mulheres, temos guias masculinos, nós temos também os guias femininos. Então, peraí, quando está tendo uma gira de caboclo, você vê mulheres incorporando caboclos, mas também vê mulheres incorporando caboclos. Quando está tendo, agora indo para o lado de orixá, quando vai ter uma incorporação de Ogum, Ogum é um espírito, é um ser masculino, né? Um orixá masculino. E as mulheres incorporam Ogum. Então, significa que essas mulheres que incorporam Ogum, elas são também homossexuais? Não, não são.
Então, os homens que incorporam pombagira, alguns são homossexuais e outros não são. Do mesmo modo que mulheres que incorporam alguma são homossexuais e outras não são. Não tem a ver uma coisa com outra. É mais uma desinformação nossa que acaba gerando um preconceito, né? Um tabu. Um tabu, é isso. Que é interessante. As mulheres, na linha de boiadeiro, incorporam a boiadeira, as mulheres incorporam tudo. Por que o homem não poderia incorporar? Porque o preconceito, o machismo ainda vem numa questão, numa cultura incutida no nosso mental, que eu costumo falar que, na verdade, a gente precisa desconstruir muita coisa que foram construídas na nossa vida. Na verdade, a gente passa a evoluir quando a gente desconstrói alguns conceitos que foram colocados para a gente de forma errônea. A pombagira é um espírito feminino e é estimulador. Tanto a mulher como o homem precisam de estímulo. Claro. E sem ela, esse estímulo não é fornecido. É óbvio que a manifestação da mãe pombagira no homem ela é bem mais sutil, bem mais sensível. Não se parece quase em nada com a pombagira numa mulher. Às vezes quem olha ali tem que olhar direito para ver se é pombagira ou colguia que é quase imperceptível. Incorpora, não fica muito tempo, ela faz o trabalho dela, mas tem que fazer como o Exu nas mulheres também. A pombagira é muito mais evidente na mulher do que o próprio Exu, né? Isso tem a cor da natureza. É feminino, a médium é feminina. Masculino, como nos homens, o Exu tem muita mais forma de incorporar mais fácil. O que queremos dizer é isso, que a opção sexual não tem nada a ver com guia, com orixá, com nada disso. Que não existe, na Umbanda não existe preconceito. A Umbanda é a única religião que aceita no seu grau máximo, que é o grau sacerdotal, pessoas de qualquer sexo e pessoas de qualquer opção sexual. Isso não tem em outras religiões. E o que deve ser frisado é isso, que isso não tem nada a ver com a divindade, não é doença, não é nada. Opção sexual, o que diferencia eu, você, moçada de um homossexual, seja ele mulher ou homem, é que ela gosta de uma pessoa do mesmo, ela se relaciona sexualmente com uma pessoa do mesmo sexo. É só. E ponto. E nós vemos isso, se há um respeito nessa união, há o amor, a admiração, ela é uma união como uma união hétero. E ponto final. Não gera filho, só não gera filho, você tem casais héteros que não decidem ter filho. Exato. Então, temos que acabar com esse preconceito. Não existe isso, a diferença é exatamente essa. Tanto homossexual, mulher ou homem, eles são o que são, nasceram como mulher e homem. Gênero, mulher e homem. Só que o gosto dele é por uma pessoa do mesmo sexo, é o que diferencia. E não muda de nada, não existe, vai para o inferno, vai ser espírito virtuoso. Vai ser uma extensão da bondade e da misericórdia do Pai, porque enfim, espírito é luz, e luz não tem sexo, né? Perfeito. Bem, a gente está quase já no final já do bloco da Mãe Pombagira, e para finalizar, né, vamos ter um momento tutorial. E aí o momento tutorial é o seguinte: tem algumas perguntas que são feitas que seguem a seguinte ideia. Eu estou com um problema na minha casa, estou com um problema na minha vida, estou com um problema, seja ele qual for, que está no campo de atuação de Mãe Pombagira. Eu posso pegar uma vela vermelha e firmar exclusivamente para ela com uma taça de champanhe, com uma cigarrilha, ou eu obrigatoriamente tenho que firmar todos os guardiões? Eu também tenho que firmar o Exu. No momento que eu firmo a Mãe Pombagira, eu também tenho que firmar o Exu ou não? Na minha concepção é assim: você pode recorrer aos três ou individualmente um a cada um. Vamos explicar que a cigarrilha, a bebida, como já falamos em outros vídeos, são elementos que condensam a vibração da mãe. Dali se projeta para o seu campo espiritual para trabalhar tanto a parte externa como a parte íntima, né? Positivando você. Você pode fazer um pedido exclusivamente para a Mãe Pombagira. Sagrada Mãe Pombagira, de joelho diante de vós, eu peço que vós me abençoe com o vosso fator estimulador,
estimulando a minha vontade de viver, estimulando a minha fé na minha religião, que está apagada, estimulando a busca do conhecimento, estimulando o meu casamento, a harmonia na minha casa, estimulando tudo que é virtuoso. Você pode pedir para a mãe, e peço também, minha mãe, que vós desestimule o que é negativo em mim. Desestimule tanto o que é negativo que eu projete para os outros e que os outros projetem para mim. Por isso que falam que tanto Exu como Pombagira, eles são duais. É dual por quê? Porque faz o bem e faz o mal? Não. Dual porque ora ele estimula o que é positivo e ora ele desestimula o que é negativo. Então se a pergunta é essa, pode se voltar somente para a Pombagira. Não precisa dos três. É isso aí, não tem o que complementar. Da mesma, se a gente tem uma coisa que é específica do campo dela, basta pedir a ela, sempre lembrando, seja para Pombagira, seja para Exu. Para os guias da direita, a gente normalmente não precisa falar isso, né, porque eles não lidam com esse aspecto. Mas para quem lida com esses aspectos mais negativos, os lados mais escuros, a gente deve se lembrar, eles lidam com esses aspectos, mas quando nós nos dirigimos a eles, nós devemos sempre pedir aquilo que seja virtuoso, aquilo que esteja amparado pela lei maior e pela justiça divina. Perfeito. Então, terminou agora o bloco falando sobre Mãe Pombagira. Vou lembrar todo mundo de novo, se inscrevam no nosso canal, ajudem a gente, tá bom? E um abraço muito grande para todo mundo que estiver assistindo. É isso aí, e nós estamos aqui encerrando esse bloco direto da tenda de Umbanda Ogum Beira-Mar e Pai João de Minas, tá sem engasgar agora. Certo, pessoal, isso daí é mais um bloco. Vamos falar depois no outro de Exu Mirim. Espero que você tenha gostado e que a Mãe Orixá Pombagira estimule sempre as vossas vidas para o que é bom, o que é virtuoso. Tá? Axé, meus irmãos. Axé para todo mundo.